Bom, há muita coisa a ser dita sobre Margot Fonteyn. Ela foi a marca de uma geração. E a gente pode chamar ela também de a ascensão do balé inglês, porque ela trouxe a fama de grandeza pro balé inglês que até então não se tinha muito, sabe? Ela virou um dos maiores emblemas do balé clássico, sabe? A cara do balé clássico e a cara do que seria de verdade uma bailarina. E uma das grandes características da Margot como bailarina e como pessoa foi a devoção que ela tinha ao balé e ao ser bailarina. Eu tava assistindo um documentário chamado Margot, de Tony Palmer, e tem muitas coisas interessantes que eu precisava contar pra vocês, porque, gente, ela foi uma marca pro balé incrível. This is the story of how the most famous dancer that England has ever produced was deceived and betrayed by those closest to her. E ao mesmo tempo, nos bastidores da vida, menina, olha, vou te falar, eu sofri assistindo esse documentário de ódio, eu me quicava de ódio, assim. Gente, não é possível o quanto ela foi, o quanto a gente pode dizer, né, que usaram a imagem, a qualidade dela como artista, o quanto ela alcançou e conquistou, porque ela conquistou as pessoas em benefício próprio. A Margot passou muitos momentos da vida sendo usada, de certa forma, para ter mais lucro, para conseguir público, para conseguir dinheiro, para conseguir status. Usada profissionalmente, dentro dos relacionamentos dela, porque, menina, ela tinha um dedo podre, meu pai amava. Digamos assim que ela tinha uma certa dificuldade de escolher pessoas boas para ficar ao lado dela. Mas ela tinha essa característica de muita devoção, de muita entrega, desde suportar uma dor imensa e passar os últimos anos da carreira tomando injeção no pé para conseguir continuar dançando, subir no palco e parecer que nada estava acontecendo e que ela tinha 16 anos outra vez. Há adaptações físicas e até do seu nome, que originalmente não era Margot Fonteyn. O nome dela é Margaret Evelyn Hookham. E aí a mãe dela decidiu adaptar esse nome porque pra ela, na cabeça dela, não era um nome artístico muito legal, muito forte para ser anunciado num palco, por exemplo. E aí ela decidiu pegar um sobrenome da família, que era na verdade do avô da Margot. E olha, pasmem, tinha descendência brasileira, então Margot Fonteyn tem o seu cadinho, a sua porcentagem ali da nossa brasilidade, menina. É lógico. Pra ter a essência, sim, menina, pra ter um ziriguidão, tem que ter. No mínimo 30% ali. Mas ela tinha descendência brasileira. E aí tiraram do nome do avô dela, que era Antônio Fontes, pegaram Fontes, inglesaram o sobrenome, claro, que seria Fontes Fonteyn, então passou a ser Margot Fonteyn por conta desse nome brasileiro aí. Olha aí, menina, é o Brasil representando, lógico. A Margot nasceu na Inglaterra, mas ela se mudou muito jovem para Xangai e passou muitos anos, principalmente da sua infância lá em Xangai. E só aos 15 anos ela voltou para a Inglaterra junto com a mãe, porque elas já tinham essa pretensão de talvez ela tenha um talento ali pro balé, mas é a hora da verdade, vamos ver se isso vai funcionar mesmo. Se ela não conseguir nada, ou não ter sucesso, ou descobrir que não era bem isso que ela queria, a gente volta para Xangai, mas vamos tentar aqui na Inglaterra algo em relação a dança. E aparentemente a relação da Margot com a mãe dela tinha sim uma certa projeção por parte da mãe. A mãe foi uma filha ilegítima, e aí naquela época, se você era filho ilegítimo e todos sabiam meio que o seu valor dentro da sociedade, a forma como você vivia, era questionável. Todo esse histórico da Hilda, que era a mãe da Margot, talvez tenha influenciado a forma como ela educou a Margot, a forma como ela se inseriu na vida da Margot, porque ela praticamente viveu a própria vida pela Margot. Então ela estava sempre ali, muito próxima, muito junto, e vivendo tudo com a Margot, e a Margot vivendo tudo com ela e vivendo por ela, e as duas sempre muito próximas, mas num sentido de... A Hilda passou a viver a vida da Margot porque talvez ela não tinha conseguido projetar uma coisa para ela mesma. E aí elas começaram a buscar lugares onde a Margot pudesse aprender o balé profissionalmente, né? E por fim ela conseguiu começar a estudar de fato balé e começou a se destacar. Ela se destacava muito também pela aparência dela, que era muito única. Ela tinha
traços únicos, tinha um rosto único que também se destacava bastante e que seria muito lembrado em cena por ser tão marcante também ali no palco. Se desenvolvendo e crescendo, ela começou a se apresentar e teve sua estreia como Gisele em 1937. E aí nesse documentário até ela conta como foi um pouquinho da experiência. E já de cara ela estreou com o famoso primeiro bailarino da época, que foi o Robert Helpmann. E que ele era muito famoso e todo mundo conhecia ele, que em cena automaticamente todo mundo dirigiu o olhar pra ele, então pra ela foi uma grande escola, foi um grande aprendizado, porque ela teve que aprender a se sobressair, a aparecer e a ser essa bailarina que chama atenção em cena, justamente porque ela tinha que dividir o palco com uma estrela já bastante impactante, menina. Então ela teve que, deixa eu me aparecer aqui e aprender a como lidar com balé em cena e artisticamente pra eu me destacar e pra que eu seja vista. E aí selou uma parceria entre os dois, eles dançaram muitos anos juntos. And when de Valois told me that this was to be my new partner, I must admit that I had certain fears. Until this child started to dance, and she had this curious quality of making one want to cry, even if she was doing something funny. E aos 16 anos, um nenê, Margot se tornou a primeira bailarina. Tudo muito bem, tudo muito bom. Margotzinha começou a ganhar o seu holofote, começou a se desenvolver como bailarina. E aí, menina, começa a minha passação de nervoso, a gastrite atacar na gente. Ela começou a se relacionar com um maestro muito impactante da época, o Constant Lambert. E esse maestro / compositor da época estava se destacando e ganhando influência dentro do meio, porque principalmente naquela época só não, até hoje é assim, quando você tem um teatro com balé, orquestra, tudo é muito ligado, as coisas são muito interligadas dentro de uma ópera, por exemplo, e tudo influencia tudo, então se você tem um grande destaque na música, acaba influenciando também na dança e vice-versa, enfim. E esse cara aí diz que era muito influente e tava se destacando, não sei o quê. E aí ele começou a se relacionar com a Margot e virou uma grande influência na vida dela, principalmente sobre opiniões artísticas, mas também sobre a vida no geral, porque eles começaram a se relacionar de verdade, menina. Só que ele era um tonhão, sério. Ai, ele tinha problema com bebida, ele parecia ser uma pessoa, sabe, um pouco... sabe? And I can remember looking at the pictures of Constant, I'm looking like a kind of ash heap. I mean, really quite disgusting, actually, with sort of food down himself and the stories about him falling over drunk and... Então tinha aquela coisa de ser uma pessoa boêmia, ser meio difícil de engolir. E aí essas características dele contrastavam ainda mais ao lado da Margot, que era uma jovem bailarina em ascensão, muito elegante e pura, ingênua até. Então as pessoas tinham essa estranheza até nessa relação, também pela diferença de idade. Inclusive, gente, acho que isso era uma coisa bastante natural naquela época e naquele meio. Vai acontecer várias vezes aqui durante a história da Margot, porque é muito estranho. Mas enfim, vamos lá. Eu pessoalmente acredito que essa diferença de idade e o meio onde eles estavam colaborou muito para um relacionamento muito complicado. Por ele ser influente e fazer parte do meio dela e ser um tonhão, existia muita pressão, muito controle dentro do relacionamento deles. Diversas vezes as pessoas relatavam quanto ela se afetava com a opinião que ele tinha sobre ela, sobre as coisas, sobre o que ela deveria ou não fazer. Já vou avisando aqui, como eu sempre aviso pra vocês, tem temas delicados nesse vídeo aqui, então já fica avisado, tá? Que vamos tratar de assuntos sérios também, porque afinal de contas a gente tá tratando da vida de uma pessoa real que viveu num contexto bastante complexo. Relataram também que ao longo da carreira dela, a Margot fez alguns abortos, e um deles talvez teria sido um filho desse cara aí. She did have 2 abortions when she was young, and one presumes they were Constant's children. O que acontece, gente? Principalmente naquela época, era declarar o fim da sua carreira se você tivesse um filho. Não existiam mães bailarinas, era o fim de tudo. Então você ser bailarina já era meio que embutido a escolha de não ter filhos, porque era um pesadelo na vida de qualquer bailarina em ascensão. E aí, por fim, no fim das contas, esse
tonha, acabou deixando ela por outra, e isso impactou muito a vida da Margot. E eu acredito que também influenciou os outros relacionamentos dela, menina, porque ela realmente tinha uma dificuldade de escolher gente legal. Eu shippo ela com uma pessoa, mas nós vamos chegar lá. Já já eu conto. Segura, eu vou revelar aqui minha opinião. Enfim, esse término mexeu emocionalmente com a Margot demais. Estudando a história dela e sabendo a grande artista que ela era, dá pra perceber que ela é uma pessoa bastante sensível. O lado artístico da pessoa presente ali, até quando ela não está em cena, não está no palco, a forma como ela lida com as próprias emoções, como ela sente as coisas. Então, vem aí uma grande trajetória amorosa. Mas enfim, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Well, the Germans invaded, so we had to leave quickly. E aí mudou todo o contexto de vida de artistas, cidadãos, enfim. Mudou a realidade daqueles bailarinos, mudou a realidade da vida da Margot. E as apresentações que eles passaram a fazer, principalmente as mulheres, né, que não estavam no exército, não estavam lutando, eram pras bases militares, pros grupos militares, ou em teatros pequenos, em cidades pequenas, então era uma coisa assim bastante limitada. Mas menina, que explodiu, que ganhou um grande auê, porque em situação de guerra, o mínimo de esperança, o mínimo de algo bonito, de brilho, capta as pessoas porque elas precisam disso numa situação onde você só vê ruína e preocupação e problemas e falta de esperança. Então, meio que o teatro era um lugar onde as pessoas também poderiam e não tinham dinheiro para comprar roupas, porque não tinha roupas, não tinha dinheiro quase para comprar comida, porque não tinha comida, então as pessoas investiam no entretenimento pouco que tinham, sabe? E foi um sucesso. Isso deu a possibilidade de um crescimento para aquela companhia, para aqueles bailarinos. Meu Deus, é louco pensar nisso, né? Mas dentro de situação de guerra, eles começaram a crescer, a ponto da companhia ser levada pro Opera House, que hoje é onde funciona apresentações do Royal Ballet, da Sinfônica de Londres, onde tá o topo, sabe? When the war ended, it was decided to move Sadler's Wells Ballet to Covent Garden, then under its new director, David Webster. E para começar essa nova era da vida da Margot e da vida daqueles bailarinos da companhia, com o pé direito, eles começaram com o clássico A Bela Adormecida, estrelado pela Margot como a Aurora, e foi, menina, um estrondo. Foi uma coisa assim fantástica, a ponto da família real assisti-los, e até a Margot, em 1953, receber o título de dama pelas mãos da própria rainha da Inglaterra. Sim, depois que a realidade das pessoas, a realidade de guerra mudou um pouco, elevou, assim, menina, foi a ascensão do balé inglês, porque ela meio que elevou o nível. E a Margot foi uma Aurora impecável. Eu acho que assistindo esse documentário, que traz também bastante cenas dela dançando, foi lindo de assistir e lindo de acompanhar, porque ela realmente, em cena, era uma coisa linda, gente, eu não tenho o que falar. E aí, como eu disse pra vocês, foi a ascensão desse balé inglês que passou até trazer uma imagem de elegância, de luxo, então as pessoas começaram a notar como os bailarinos se vestiam, e aí começou a construir toda uma imagem a partir dessa ideia de elegância. Os bailarinos começaram a representar algumas marcas até de luxo, e acho que isso acontece até hoje, principalmente hoje que tem os influencers. Aí, nasceu daí os influencers, e a Margot foi uma dessas pessoas, principalmente ela, porque já tava todo mundo com os olhos em cima dela, então ela começou a ser muito admirada também na forma de se vestir, ela virou essa persona que as pessoas ligavam pro que usava, pro que vestia, e ela sempre estava muito bem. Então começou a até virar um ícone da moda dentro da época. E era verdadeiramente admirada por muitas pessoas dentro e fora do mundo da dança, enfim. Se popularizou muito, ficou muito conhecida, e isso trouxe coisas muito positivas para a vida dela, mas essa imagem também começou a se tornar cada vez mais pesada. Havia sempre alguém querendo algo dela, as pessoas, o público, os diretores, que inclusive ela foi considerada a musa do Frederick Ashton, que foi um grande coreógrafo, que tomou ela como sua musa pessoal, sabe? I mean, I taught her a great deal, and she also enriched me. Fred certainly needed
somebody that he could mold and eventually shape into a muse, his toy, if you like. Então ela estava também sempre tentando corresponder professores, coreógrafos, o público, a mãe. E uma coisa que era falado muito sobre a Margot é o quanto ela era quase que uma folha em branco. Ela tinha muito essa disposição de se moldar e se adaptar para a bailarina que ela gostaria de ser, ou para a bailarina que ela precisava ser, ou que queriam que ela fosse. Então ela tinha muito essa determinação e também disposição de ser, de se tornar, de se moldar. E isso era muito interessante para coreógrafos que tinham seu próprio estilo e sua própria opinião de como as bailarinas deveriam ser e parecer e dançar. Então ela era considerada essa tela branca, sabe? Para ser moldada. E não se sabe o quanto isso interferiu também na definição de personalidade dela. Ok, tá lá a Margot belíssima, tendo que lidar com as questões da fama e do meio. Eis que me aparece em sua vida um novo Tonhão. E aí vem, menina, o marido de Margot. Diz que eles se conheceram no passado, e aí por ordem do destino, por causa do acaso bem marcado, se reencontraram e ele reapareceu e começou a vê-la e tal, não sei o quê. Aparentemente tem versões e versões pra essa história aí deles, mas por fim, Margot conheceu Roberto Arias. E aí desenvolveu ali um sentimento por ela por ele. Ela tinha essa coisa fixa na cabeça dela de que ela iria se casar com 34 anos. E aconteceu. Eu não sei se ela foi e visitou uma cartomante ou se ela leu a linha da vida. O que foi que ela botou na cabeça dela que ela ia casar com 34 anos. Então meio que assim, apareceu um carinha ali que tá interessado em mim, eu acho que eu tô apaixonada por ela, deu os 34 anos. É isso, vou casar. Aparentemente, ela parecia muito apaixonada por ele, os dois se casaram. Só que esse cara, gente... Ai, nossa, vamos lá. É uma relação complexa, então a gente tem que... Enfim, tentar entender. Ele era embaixador do Panamá. A família dele estava muito envolvida com política, com coisas importantes ali do Panamá. E, menina, um rolê. Ela foi descobrir só depois que ele já tinha família. Tinha 2 filhos, não sei que hack foi que virou com a mulher antiga dele, da onde ele tirou essas crianças. Tinha coisas acontecendo politicamente lá no Panamá, entendeu? Ele tinha um contexto lá que ela não conhecia. Desculpa a correção, ela conheceu ele aos 34 anos e aos 35 gostaria de se casar. Foi a idade que ela falou assim... É essa, que tudo vai acontecer. Então, 35 anos, tá? Me corrigindo aí. E aí, menina, começou, né? Começamos a viver a vida de casada. Roberto começou a demonstrar o caô que viria. As pessoas que relatam sobre esse relacionamento já passam a ideia de que ele não era um cara legal. Então todo mundo, nesse documentário pelo menos, sempre fala com uma conotação bastante negativa. Que ele não se importava em estar presente na vida dela. Que se aproveitava dela financeiramente. Porque ela, menina, era pra estar ganhando muito dinheiro, mas o dinheiro não sei pra onde que ia... Né? Porque eu acho que também naquela época tinha muito essa ideia de a dança pela dança. E essa é uma ideia que as pessoas às vezes defendem até hoje, quem é mais conservador. A dança pela dança, o importante é o artista pela arte. E aí não tem esse lugar de cobrar pro que você tá fazendo, entendeu? Enfim, meio que quando ele tentava estar presente na vida dela, mandar flores pro camarim dela quando ela tava se apresentando, ele mandava um buquê de flor e mandava a conta do buquê de flor. Você não acredita? Ai, menina, eu também não. Eu não acredito. Ai, olha. E aí o relacionamento já tava... E todo mundo fala sobre Roberto como um típico oportunista, porque ele pensava assim nas questões de relação pública e diplomática, porque a Margot chegou nesse nível de influência na Inglaterra e em outros lugares também, então ela tinha contato direto com pessoas muito importantes, então para ele era muito vantajoso a carreira dela de bailarina. Então era muito conveniente no sentido de manter a profissão dela, então era uma coisa que ele não se opunha. Mas aí chegou, menina, chegou uma coisa assim que explodiu uma investigação no Panamá com o nome de Roberto. E aí ele passou a ser procurado por tráfico de armas. E por fim, toda essa investigação em cima dele respingou na Margot. Ela foi levada para ser presa no Panamá. Por fim, ela conseguiu sair, foi exilada. Gente, vocês me perdoam, tá? Essa era eu tentando entender esse BO, porque
o documentário é todo em inglês, sem legenda, sem nada. E as pessoas que estão no documentário, elas são mais de idade, então tem hora que eu não entendo o que elas falam, assim, que elas falam meio diferente, né? Igual o senhorzinho. E com sotaque inglês. Então tenham paciência, porque muitos detalhes eu tive que esmiuçar pra conseguir entender. Então valorize esse vídeo, inclusive já curte esse vídeo aqui, deixe seu comentário se você tá gostando e compartilhe ele com seus amigos. Teve todo esse BO de que ela seria presa e ela sempre afirmando que não sabia, que não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, conseguiu ali se justificar e ficar livre da cadeia. Por que ele não foi preso? Não se sabe. As pessoas só falam que tem coisas no Panamá que acontecem e não tem explicação. Enfim, só que ele acabou sendo baleado, e baleado seriamente, menino. O negócio foi feio. E ele acabou ficando quadraplégico. Adivinha quem que foi cuidar e se dedicar e se doar em cuidados para o Tonhão Roberto Margot. Isso tudo conciliando a vida dela de bailarina, dançando 500 vezes e indo pra turnês e tendo que lidar com tudo isso e fazendo aulas e não faltando a nada, porque ela é sempre retratada como uma pessoa muito comprometida com o trabalho dela, muito respeitosa com a arte dela. Então até quem pagou o tratamento, passou a cuidar do Roberto, foi a Margot. Inclusive no documentário eles se aprofundam um pouco nessa relação que foi bastante estranha, porque as pessoas viam a Margot feliz por ele precisar estar naquela condição, porque ele iria para Londres e passaria a fazer um tratamento em Londres, então estaria mais perto dela, naquela condição de total necessidade dela. Então, gente, complexo. Tudo sobre esse relacionamento com o Roberto foi estranho e influenciou na vida dela de uma forma... Enfim. Aí a gente entra num tópico sensível, porém interessante, que é o tópico Nureyev, um grande bailarino, um ícone, talvez o maior ícone masculino das antigas, assim, que correu para que pudéssemos andar ou que andou para que pudéssemos correr, eu nunca entendo isso. Ele foi exilado, se não me engano, lá da União Soviética também, e aí acabou indo para Inglaterra e conheceu a Margot. E daí nasceria uma parceria que seria símbolo de compatibilidade entre dois bailarinos que decidiram ser partners de verdade, assim. Foi uma coisa muito avassaladora que pegou todo mundo, assim, de surpresa, porque eles eram o trem em cena. E detalhe, ele era 20 anos mais novo que ela, menina. Enfim, a química era tanto, o negócio aconteceu assim tão intensamente, tão poderosamente, que as pessoas, lógico, começaram a tecer opiniões e avaliar ali se o negócio tava mais pra frente ou se o negócio era mais embaixo. E aparentemente sim, eles tiveram uma relação amorosa bastante forte e uma ligação no trabalho e em tudo que eles se propunham a dançar juntos, que as pessoas se tornaram viciadas em ver os dois no palco. E alguns dos papéis em que os dois se destacaram muito como casal foi A Dama das Camélias, por exemplo, Romeu e Julieta. O enredo tava pronto também, né, para as pessoas fanficar até. E eles foram um fenômeno, eles se complementavam muito e era incrível de ver que, apesar da diferença de idade, que era muito grande, foi uma dupla dinâmica que deu muito certo. E aí as pessoas começaram a entender que sim, havia uma conexão muito forte, havia uma relação, um laço muito forte entre os dois e que ia além da cena. Nesse documentário, uma senhora relata também que durante uma passagem de palco, onde eles estavam se ajeitando para começar a passar um balé, a Margot chegou no Nureyev e cochichou uma coisa no ouvido dele. E ele ficou... ele explodiu, ele perdeu o chão e as pessoas nunca tinham visto ele daquela forma, tão impactado, tão mexido. E o que ela tinha comentado, o que ela tinha cochichado ali pra ele, é que ela tinha sofrido um aborto. Isso, ela tinha 45 anos, então se por um acaso ela realmente, né, tinha engravidado e tal, era muito difícil pra ela ter um filho, então teria acontecido praticamente um milagre. E aí perdeu o bebê, então ele ficou muito impactado, as pessoas ficaram assim, nossa, mas será que era dele mesmo? Mas eles falam que pela reação que ele teve ao saber da notícia, provavelmente era dele sim. Segundo o que falaram no documentário, ele tinha o sonho de ser pai, tinha o sonho de ter filhos, então foi um baque, foi uma coisa assim que mexeu muito com os dois. And I think that Margot really
became a full woman with Rudy's influence on her. Sad they didn't have children. Ao mesmo tempo, a Margot teve tensão entre os demais bailarinos da companhia, porque ela era cara e ela chamava público e ela dava muito dinheiro para as companhias e para os teatros. Então as pessoas sempre iriam priorizar dar os papéis para ela. Então meio que na hora de montar os elencos, só davam papel para ela, só davam destaque para ela. E alguns bailarinos que tinham potencial e eram jovens e queriam se desenvolver e precisavam de oportunidade, não tinham, justamente porque as companhias só colocavam ela para ter mais dinheiro, mais fama e mais destaque. Então ela teve ali os seus desentendimentos com o resto da companhia, mas enfim. E inclusive foi o Nureyev mesmo que na verdade ajudou ela a começar a pensar na carreira dela, na parte financeira, sabe? E o tempo passou. E aí eu não sei o que aconteceu, menina. Que a Margot, acho que também a idade dela foi chegando e ela começou a sofrer com as dores. A persistência de continuar dançando começou a doer de verdade, com mais intensidade. E aí ela decidiu voltar pro Panamá e passar a viver uma vida bastante diferente da que ela estava acostumada por lá. Então ela largou tudo pra trás e foi pra uma vida no campo, na fazenda, no Panamá. E aí todo mundo ficou assim, o que é que tá acontecendo? Mais pra frente, quando ela foi fazer uma comemoração e encerrar a carreira dela de fato, e até o Nureyev foi convidado, ele fala ali com um certo pesar, uma certa... She's happy with her cows. Maybe it was empty, this glamorous world, and I think life with cows probably was more meaningful. E eu acho que ele tinha uma certa expectativa com o relacionamento dos dois e foi bastante frustrada por essa decisão estranha da Margot de simplesmente voltar com o marido pro Panamá e ficar lá cuidando dos bichinhos e sei lá o quê. E foi, menina, morar na fazenda. Com o passar dos anos, ela decidiu de fato encerrar de uma vez por todas a carreira dela. Frederick Ashton choreographed a new dance for me in tribute to my 60th birthday. Mas aí convenceram ela a dançar uma última coreografia que seria feita especificamente para ela. E é muito triste, é muito estranho, porque ela já é velhinha e você vê que ela tá frágil, fraca. E mesmo assim convenceram ela a ir, a se expor no palco e dançar. E mais pra frente as pessoas começaram a descobrir que ela estava de fato doente. Talvez por ainda ser muito vantajoso uma apresentação dela, ainda assim, sabe, quiseram explorar mais um pouquinho. E ela talvez por ser uma refém da arte, se via refém dessas situações também, então... But why make a dying woman perform like that? And to make her appear on stage for the... I mean, at one point it was the dress that was holding her up. A Margot tentou ao máximo ser discreta em relação à doença dela, mas mais hora, menos hora as pessoas começaram a descobrir que ela estava com câncer. Ela teve câncer de ovário. Naquela época significava assim... É questão de tempo até você falecer. Então apenas aceite, faça um tratamento, mas sabendo que é uma questão de tempo. Então ela teve o tempo dela de processar e aparentemente aceitar de que a hora dela chegaria. E aí também teve a questão de que no fim da vida, nessa condição de enfermidade, de doença, descobri que ela não estava financeiramente bem. And even then she died surrounded by bills. In some ways, I never forgive Covent Garden for that. Never, never. Também descobriu que ela foi traída pelo marido, por uma mulher lá que fala o nome e eu esqueci. E essa traição teria acontecido enquanto ela estava trabalhando e dançando muito para conseguir pagar o tratamento dele. Enfim, foi um fim de vida que eu acho que ela não merecia, sabe? E mesmo assim, depois de tudo isso, sabendo de tudo isso, ela escolheu que ela queria ser enterrada ao lado do marido no Panamá. Talvez a gente não saiba também de tudo dessa relação, eu não sei, mas é tudo muito esquisito. E as pessoas contam sobre isso com uma dor, com uma amargura, porque ela foi tão brilhante, tão grande, e acabou nesse lugar que parecia que queria fazer com que as pessoas esquecessem tudo que ela foi, tudo que ela representou, porque ela foi enterrada lá, no meio do nada, onde as pessoas que conheciam a história dela, principalmente como artista, não iriam, não poderiam ver ela. Ela morreu aos 71 anos, em 1991. Pra mim, a Margot
Fontaine foi uma estrela brilhante, assim. Enquanto ela tava ali, ela sabia como brilhar. Ela brilhava como ninguém. E que foi explorada pelo meio até o brilho desgastar. Até carcar. Mais uma vez me leva para a reflexão da carreira. Mais uma vez me leva e me faz questionar sobre as coisas e o sistema de dança e o que vale e o que não vale a pena. Mas eu gostei muito de vê-la dançar nesse documentário. Eu vou deixar o link de onde eu consegui o documentário aqui embaixo pra vocês. Tem muitas cenas dela dançando e eu pude entender, assistindo com calma e com paciência, por que ela foi tão grande, por que ela foi tão icônica, sabe? Vocês gostaram desse vídeo? Já conheciam a Margot? Conheciam a história dela? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Curte esse vídeo, compartilha e se inscreve no canal pra você ver mais vídeos como esse, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, até o próximo vídeo.